mais para frente. Por quê? As fibras que saem do nervo óptico, quando elas se transformam em radiação óptica, elas mandam fibras diretamente para o mesencéfalo. Vocês lembram lá do colículo superior e colículo inferior, do braço, dos colículos, vão chegar as fibras associadas à visão? Elas vão direto para o mesencéfalo e dali elas voltam pelo nervo óptico todo. Não precisa chegar lá atrás da informação. A informação que vai chegar lá atrás é a informação visual, e não é que a gente precisa de percepção visual para o nosso reflexo motor. Então, eu tenho um paciente que está cego, está amaurótico, você joga a luzinha no olho dele, contrai direitinho. Diagnóstico diferencial, é assim que eu faço naquelas guias ópticas que eu coloquei. Se o paciente tem lesão exclusiva lá do lobo occipital, eu diferencio das outras com lesão exclusiva desse jeito, é só jogar no treino. Tá bom? Guias ópticas de novo, para lembrar de estudar outra vez. Vou falar de outro diagnóstico regional. Até falei que a gente ia discutir isso aqui com vocês. Lesões ventriculares. Anatomia básica dos ventrículos, nós temos dois ventrículos laterais, que tem na visão lateral esse formato de C, com raízes, né? Os cornos anteriores, os cornos temporais e o corno posterior, com o átrio do ventrículo, o carrefour ventricular, se a gente desse jeito, dá esse formato de C, os ventrículos laterais. Eles se comunicam com o terceiro ventrículo pelos forames interventriculares, ou forames de Monro, que vão em direção ao nosso terceiro ventrículo. Do terceiro, que está aqui, ó, uma visão anterior, é só uma fenda que a gente tem. Uma visão lateral, ele tem uma estrutura mais ampla, ele fica ali no meio do nosso tímpano, né? Do terceiro ventrículo para o quarto, nós temos o aqueduto cerebral, que comunica o terceiro com o quarto, né? Que vai passar lá no meio do nosso tronco encefálico, mais caracteristicamente do nosso mesencéfalo. E o quarto ventrículo, que tem nessa visão anterior uma forma losangular, né? Nós temos o forame de Lustra para os dois lados e o forame de Mangendi, ou os forames laterais e o forame caudal do quarto ventrículo. Escrevi rapidamente a via ventricular aqui para vocês. Por quê? Dependendo do que acontecer nessas vias ventriculares, nós vamos ter formas diferentes da doença mais frequente dos ventrículos, que é a hidrocefalia. Hidrocefalia, curiosidade, não estamos estudando doença aqui. Hidrocefalia é a dilatação ventricular associada ao aumento da pressão intracraniana. Eu posso ter dilatação ventricular sem ter hipertensão intracraniana. Isso não é hidrocefalia, isso é uma dilatação ventricular. Se eu tiver dilatação ventricular com hipertensão intracraniana, aí sim, um dos casos que eu seja discutido para estudar a prova, tinha hidrocefalia. Vocês lembram lá, o paciente com lesão do cerebelo, né? Na qual esquerda. Vocês lembram que tinha uma lesão do cerebelo que dava de um dos lados toda a clínica de cerebelopatia no paciente, e além disso, ele tinha uma síndrome de hipertensão intracraniana. O que aconteceu naquele paciente foi uma das formas de hidrocefalia. Qual forma? Vamos ver esse exame aqui. Olhem esse exame aqui para a gente começar. Isso é uma ressonância magnética com corte sagital. Tá? A gente consegue perceber o tanto que está dilatado o ventrículo lateral desse paciente. Está grandão aqui em cima. Ao mesmo tempo, deixa eu usar um pointer para vocês poderem ver melhor. Olha só, aqui nós temos o ventrículo lateral dele, está grandão. Aqui embaixo, acho que vocês conseguem ver o terceiro ventrículo também dilatado. Olha na anatomia do desenho que eu coloquei aqui para vocês terem uma referência. Tá? Terceiro também está dilatado. E o quarto também, porque o quarto a gente não espera ver, a gente espera ver uma fenda pequenininha. Estou dando informação direta para vocês. Tá? Ou seja, tanto o ventrículo lateral, quanto o terceiro, quanto o quarto estão dilatados. Isso aí é o que a gente chama de hidrocefalia. Hidrocefalia comunicante. Todo o sistema ventricular está aberto. O problema do nosso paciente ou é na produção excessiva de líquor, ou é na absorção deficiente de líquor. Está todo o sistema dilatando, está tudo aumentando. Conseguiram entender isso? É diferente desse outro paciente nosso aqui. Ó. Vamos lá, ventrículo lateral, vocês já viram o tamanho que está. Terceiro ventrículo grandão também. Vocês conseguem ver o quarto? Essa é a hidrocefalia não comunicante. Onde que está o problema desse paciente aí? Aqueduto cerebral. Onde? Aqueduto cerebral. O problema desse paciente, o terceiro está dilatado. O quarto não está. Onde está o problema? Aqueduto cerebral. Isso é uma hidrocefalia não comunicante. Alguma coisa chegou lá e obstruiu o aqueduto cerebral desse paciente e impediu a circulação adequada do líquido. Não é problema de produção e nem problema de absorção do líquido. É problema de circulação do líquido. Fechou tudo. E aí começou a acumular lá em cima. Tá bom? Pela forma, pela alteração anatômica que a gente tem no exame, a gente sabe qual é o problema do paciente. E as manifestações clínicas vão ser cheias assim. Vamos
Um lugarzinho que eu já citei para vocês, quando a gente falou sobre o meu oitavo mês. Ângulo ponto cerebelar. Ângulo ponto cerebelar não é uma estrutura, mesmo dentro de tudo que nós estamos falando aqui, é uma região anatômica. Essa região, que é formada pela ponte e pelo cerebelo, na junção das duas, nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui em cima, ó, ponte está aqui em cima e cerebelo está aqui embaixo. Esse ângulo formado aqui é a localização que nós estamos falando. Nesse espaço, falei para vocês quando a gente estudou isso, nós temos oitavo nervo craniano, nós temos colado nesse oitavo, sétimo nervo craniano, colado nos dois, mas um pouquinho mais distante, nono nervo craniano. Eventualmente, dependendo do tamanho da lesão que acomete o ângulo cerebelar, vocês conseguem perceber que essa ressonância aqui está exatamente no lugar que nós estamos falando, empurrando o tronco para o lado de lá e o cerebelo para o lado de cá? O que vai acontecer com esse paciente? Olha as estruturas que estão associadas a esse lugar aqui. Além de, obviamente, a ponte e o cerebelo, vários nervos cranianos estão acometidos. Qual a manifestação clínica típica desse paciente? Ele começa com acúferos, chiados, zumbido no ouvido, vira anacusia, perde a audição, de repente ele fica com paralisia facial, periférico ou central? Central. Você está entendendo? Nesse que eu estou falando, vai ter paralisia facial central ou periférica? Quem está lesado, gente? É o medo? Medo é sistema nervoso central ou periférico? Então, esse paciente vai ter paralisia facial periférica. Além disso, o que ele pode ter? Eu falei para vocês que vai ter um mono, né? O que ele vai ter de alteração? Eu estou falando para a turma da arquitetura. É isso mesmo, gente? Está todo mundo acompanhando? Mas sim ou não? Sim ou não? Vocês estão localizando anatomicamente a função que vocês estudaram na FH, pelo menos, já que vocês estão lembrando do seminário aqui. Eu falei exatamente isso para vocês. Todo mundo sabe a função do nono nervo? Vai ter alteração do nono nervo, todo mundo sabe a função do décimo nervo? Vai ter alteração do décimo nervo, se for uma lesão grande, porque o décimo vai estar mais para baixo. E, obviamente, cerebelo e tronco encefálico. Tá? Esse paciente aí parecia com lateral, que eles vão olhar na ponte, para ele pulsar ainda no bulbo mais embaixo. Esse paciente vai ter dismetria, ataxia, de forma geral, do lado da lesão e não do lado contralateral. Montem um quadro clínico aí com uma lesão nessa localização. Tudo bem? Vocês conseguem entender o que eu estou chamando a atenção de vocês nesse seminário, né, gente? Não é a estrutura, é uma região que engloba várias estruturas e funções. Os diagnósticos, às vezes, são mais simples do que o estudo que nós estamos falando. A gente só precisa bater o olho do nosso paciente para saber o que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês alterações ósseas do paciente. Pelo próprio formato da cabeça do paciente, a gente supõe uma alteração específica. Toda criança que nasce, se não há alteração muito esperada, ela nasce com os ossos do crânio separados. Nós temos um osso frontal à direita e um osso frontal à esquerda, que se juntam pela estrutura metódica. Nós temos um osso parietal à direita e outro à esquerda, que vão se juntar pela estrutura sagital. Os frontais e os parietais vão se juntar pela estrutura coronal. Nós temos a estrutura escamosa, a estrutura loridoide e assim por diante. Para quê? Os ossos têm que ficar afastados do outro para permitir o cérebro crescer. Se já nascesse tudo fechado, não ia ter espaço. O que faz a nossa cabeça crescer, é o nosso cérebro crescer. O tamanho da cabeça do indivíduo, um indivíduo saudável, é dado pelo simples crescimento do conteúdo desse crânio, tá? Em especial o cérebro. Tá? Esse menininho aqui, ele está deitado dentro do dorsal. Tá? O que aconteceu? A estrutura metódica dele, que é o encontro dos dois frontais, colou antes da hora. Ela se fundiu antes do momento. E com isso impediu o crescimento, afastar o lobo frontal dele. Ele fica com esse formato, ele fica espremidinho lá atrás e, para compensar, a cabeça cresce numa situação diferente. É o chamado formato quilha de navio, vocês vão ver escrito assim. O nome dessa alteração, não se preocupe com isso, é trigonocefalia. Dessa forma triangular na região frontal do paciente. Tá? Só de olhar esse paciente, se a gente conhecer a doença, você já dá um diagnóstico de ictoscopia desse paciente. Isso aqui não é coisa para o neurocirurgião, o neurologista fazer, não. Isso é o pediatra, na hora que o menino nasce na sala de parto, reconhecer de pronto. É obrigação do pediatra fazer isso. Tá? Ou do médico que vai assistir. Tem que ser feito lá no começo, né? Não é chegar para mim, não. Para mim é fácil. O negócio é o pediatra. Vocês, médicos generalistas. Tá bom? Só de curiosidade, qual é o problema neurológico? Olha como é que é o lobo frontal desse menino.
Olha se ele continuar crescendo desse jeito, o que vai acontecer em relação ao parente encefálico desse paciente. Está tudo exprimindo o alimento, ele vai forçar, ele vai ter problema de quê? Comportamental, características. As crianças, quando não são tratadas no momento adequado, elas têm problemas de comportamento, aí não desenvolvem a escola, sem contar apelido, né? Para a questão do subjetivo do indivíduo, do caráter do indivíduo, como é que fica uma criança dessa na escola? E essa é mais evidente. Há outras alucinações que são mais discretas, e a gente tem que reconhecer isso. Tá? Isso aí é reconstrução óssea. A tomografia seleciona só o osso para a gente e faz a montagem da cabecinha. Olha aqui o que eu falei com vocês. Não vamos estudar patologia, mas por curiosidade. Sutura sagital aberta, sutura coronal aberta dos dois lados e a metófica aqui, ó. Calo, acho que vocês conseguem perceber desse exame aqui, ó. Dá para ver um calo ósseo, de tão forte que já está o fechamento dessa junção dos dois ossos. Tá? O que a gente faz é isso. Isso aqui é o pré-operatório, nós estamos vendo de cima, a posição que vocês viram na foto inicial, e nós estamos vendo de lado. A órbita do nosso paciente está aqui, ó. Tá? A gente faz uma craniostomia bifrontal, tira o osso mesmo e remonta, dá espaço, faz aquilo ali que está na última foto, na foto inferior ali para você. Você monta novamente o osso da criança. Como ainda está em crescimento, o osso vai ser reproduzido e volta a produção óssea daquele lugar e fecha completamente isso aí. Tá bom?